Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui no nosso curso de Prática Jurídica de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar do recurso de revista, né? Enfim, o recurso de revista ele já tem natureza extraordinária, né? Já não se rediscutem fatos e provas. Você vai discutir a aplicabilidade das leis, né? Divergências, esse tipo de coisa. Vai ser cabível somente nos dissídios individuais, tá? Em dissídio coletivo não é cabível. Vai ser usados quando houver decisão, né, em grau de recurso ordinário em dissídios individuais. O prazo para interposição do recurso de revista vai ser de 8 dias, né, da publicação do acórdão. E aquela regra do prazo em dobro, né? Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública, Fazenda Pública serão 16 dias. E a competência, né, para se julgar esse recurso de revista vai ser a turma do TST. O recurso de revista, gente, ele tem pressupostos específicos. Ele é semelhante ao recurso ordinário, mas você tem que destacar entre os pressupostos o pré-questionamento e a transcendência. O que é que esse pré-questionamento, né? Tem que ter uma decisão prévia sobre a matéria acerca do direito objetivo violado, né, naquela sentença, naquele recurso, e que houve a aplicação de forma divergente, né? Vai ser a apreciação total da tese pelo tribunal e não vai, porque não se leva, né, a matéria nova ao grau recursal. É aquela coisa, se por algum motivo a sentença deixou perdão, a sentença não, o recurso, né, o recurso ordinário deixou de ter algum elemento discutido, você pode entrar com um embargo, né, embargo com efeito de pré-questionamento, para que se faça a análise daquele elemento que não foi apreciado pelo magistrado naquela decisão anterior, certo? Para que na nova instância não exista matéria sem discussão, né? Sem a devida discussão. E a transcendência, né? Que é a análise que vai ser feita pelo TST, né? Que é vedada a análise de transcendência pelo TRT. E esse pressuposto quer dizer que os efeitos do recurso transcendem ao processo, né? Não ficam apenas entre as partes, mas se estende à sociedade de uma forma geral, um pressuposto intrínseco, né? Que é uma condição recursal. Quer dizer que vai afetar a sociedade de uma forma geral, tá, gente? E esses indicadores, eles, se não constarem esses indicadores de transcendência, o recurso de revista pode ser negado monocraticamente, certo? Esses pressupostos são o econômico, né, político, social e jurídico. E aí você tem que destacar lá na peça, né? Econômico, o valor da causa, né, elevado. A transcendência política é o desrespeito à instância recorrida, jurisprudência simulada no TST ou STF. A transcendência social, que é a postulação de direito constitucionalmente assegurado. E a transcendência jurídica, né? A existência de questão nova em torno da legislação trabalhista. E aqui a gente tem aqui as duas situações, né? Do cabimento de recurso de revista. Quando é que vai ser cabível a aplicação desse recurso? A primeira eu destaquei que são entre tribunais regionais federais diferentes, né? As duas situações, mas da primeira aqui é quando dois TRTs dão ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa de outro TRT, no pleno ou turma. E, no caso, Constituição Federal, né? Súmula do TST, súmula vinculante, orientação jurisprudencial, né? Então, a dispositivo de lei federal são essas leis, praticamente, resumidamente, são essas leis federais que a súmula, né? As súmulas, orientações que têm efeito de lei, não são leis, mas é como se fossem, tem força, né? Jurídica. E aqui, TRTs de regiões diferentes, que dão ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória que extrapole o âmbito do TRT, tá, gente? Então, são essas as situações que são cabíveis o recurso de revista,
Mas eu não vou entrar aqui muito em detalhe, que é mais pra gente dar uma pincelada, porque a minha intenção é chegar na peça e na estrutura da peça. E aqui, gente, é aquela coisa. Peça recursal, né? Já expliquei antes, são duas peças, interposição e as razões, tá, gente? É a mesma coisa. Peça de grau recursal faz interposição, razão, como eu já expliquei nas outras vezes. Se for pelo rito sumaríssimo, né, esse recurso, o cabimento vai ser por violação direta à Constituição Federal, contrariedade à súmula do TST ou à súmula vinculante, tá, gente? Vamos agora para a estrutura da primeira peça, que eu fiquei aqui de dar para vocês, a peça de interposição. A gente começa aqui pelo endereçamento e número do processo, gente. Endereçamento é igual aqui ao recurso ordinário, juízo a qual. A gente coloca excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do TRT. O número do processo, aquela mesma coisa, não crie nada, é o processo que está lá no enunciado da questão. Preâmbulo, mesma coisa do recurso ordinário, qualifica o recorrente, vem por meio do seu advogado, na ação trabalhista que contende com o Beltrano, já qualificado, vem interpor junto à Vossa Excelência, com fulcro no artigo 893, terceiro, e 896, a linha, né, X, da CLT, dependendo da situação, porque se for rito ordinário, vai ser a linha A, B ou C, e se for sumaríssimo, vai ser o parágrafo 6º, e se for em amplo de execução, parágrafo 2º, tá? Então, vem interpor, tá, gente? Que é o verbo do recurso. O verbo recursal é interpor. Recurso de revista, tá? Destaca o nome bonitinho para facilitar lá na correção, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Aí você vai para a parte de admissibilidade, né? Aqui eu deixei um texto padrão. Nos espelhos de correção que eu vi, esses pressupostos continua sendo custo e depósito recursal, tá, gente? E que no caso é o preparo. E alegar os pressupostos de pré-questionamento e transcendência, tá? Que é o diferencial do recurso ordinário. E aí eu deixei a sugestão de texto aqui, ó. Encontram-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, tais quais a tempestividade, legitimidade, pagamento das custas em 2% do valor da causa, conforme o artigo 789, parágrafo 1º da CLT e do depósito recursal. Aí, conforme o 245 do TST, né, a súmula, além do pré-questionamento e transcendência, tá, gente? Não esqueçam. E observe quem é que vai recorrer. Se for o empregado, eu já coloquei aqui. Se for o empregado, não vai ter recolhimento do preparo, tá, gente? Aí você fecha a primeira peça como as outras. Você pede o conhecimento e recebimento e a intimação da parte contrária para apresentar a resposta, assim como a remessa dos autos ao TST. Faz fechamento, bonitinho, pede deferimento, local, data, assinatura. Essa é a primeira peça. A segunda peça vai ser aqui das razões recursais, né? Faz aquele mesmo cabeçalhozinho ali do recurso ordinário, recorrente, recorrido, a origem do processo e o número. O endereçamento vai ser o ad quem, mesmo jeito do recurso ordinário, tá, gente? Egrégio, Tribunal Superior do Trabalho. Número do processo, número do enunciado, não tem mistério aqui. As razões ao recurso, você vai falar aqui de pressupostos, né, que foram preenchidos e dizer que não merece prosperar a reforma da sentença. A sentença não merece prosperar, perdão. Tá? E vai pedir a reforma de sentença. Idem ao recurso ordinário. Vai ser cabível preliminar de mérito, né, nulidade, cerceamento, essas coisas. Com aquela mesma estrutura de fato, fundamento pedido. Cerceamento a gente alega o quê? Ampla defesa violada, artigo 5º, 55 da Constituição, tá? E o pedido é de reforma ou nulidade da sentença, tá? E o retorno dos autos à vara de origem. Também vai ser cabível prejudicial de mérito, né? Prescrição bienal e quinquenal, com fundamento no artigo 11 da CLT. Fato, fundamento e pedido, do mesmo jeito, não tem diferença. Mérito, não recorra do que você ganhou, tá, gente?
A estrutura, mesma coisa. Fato, egrégio TRT julgou de tal forma. Isso. Assim, aí você vai dizer no fundamento que não merece prosperar. E aí você vai delimitar qual foi a ofensa direta e literal à Constituição ou qual foi a divergência jurisprudencial. Essa é a diferença. Você vai apontar a sentença, o que foi que ela acusou, e vai apontar qual é o dispositivo, qual é o respondente, tá? E aí, o pedido, você vai pedir a reforma da sentença para que, ou então pede que se mantenha a sentença de tal forma. Enfim, é você que sabe, depende do recurso que você vai interpor, tá, gente? E aí a gente finaliza a peça com esses requerimentos finais, né, aquele fechamento, e a mesma coisa do recurso ordinário. Você vai, nas razões do pedido, você vai pedir o conhecimento, o acolhimento e o provimento do recurso, tá, gente? E aí você faz aquele fechamento básico, termo que pede deferimento, local, data, advogado. É a mesma coisa, é muito parecido, não tem dificuldade nenhuma, só observem esses pressupostos de admissibilidade, de transcendência e pré-questionamento, tá, gente? E mencionem isso na peça. E na hora de fazer o pedido, aponte o que foi que aconteceu na sentença que afrontou ao dispositivo de lei, tá? A súmula, a orientação jurisprudencial. Verifique o que foi que aconteceu e cruze ali com a lei, né? A lei está dizendo isso e a sentença está dizendo aquilo. Então, houve a ofensa literal a respeito disso e disso. Então, reforma a sentença para que se desfaça, né? O mal-entendido, se desfaça a divergência. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha o vídeo e ajuda que a gente está crescendo aí. A gente está no comecinho, mas eu espero ter te ajudado de alguma forma, gente. Vão com calma, que a prova é muito tranquila, tá? E é isso aí, um abraço e até mais.